Então vamos lá, pessoal, continuando aí. E aí, ó, agora um composto de cadeia fechada. Como que vai ficar? A mesma coisa, você começa a contar da onde tem o grupo funcional. E lembrando que aqui é uma dupla ligação, tá? Cadeia fechada, você começa com um ciclo na frente do nome. Então, olha só, não esquece disso, tem que colocar o ciclo. Então fica ciclo X3-enol. Olha lá, ó. Ciclo X3-enol. Então vamos lá, ciclo, que é fechado. X, porque tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ó, veja que eu não comecei a contar por aqui. É sempre do lado mais próximo também da insaturação. Então começa na função e vai para o lado mais próximo da insaturação. Então, ó, 1, 2, 3. Aí tem o en. No carbono 3 tem o en. Então, ciclo X3-enol, tá? Então esse é o nome desse composto. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, ó, tanto esse quanto esse nós chamamos de fórmula de bastão. Vocês estão lembrados, né? Bom, aqui, toma cuidado que não tem carbono aqui, não tem carbono aqui, nem aqui. Os carbonos são esse e esse, né? Então nós temos 3 carbonos. Porém, temos 3 hidroxila. Então o nome fica diferente. Só tem que colocar um triol aí. Lembrar disso, tá? E marcar aonde estão as hidroxilas. Então o nome dele fica, ó, propan, por quê? Tem 3 carbonos, ó, prop, só ligação simples. 1, 2, 3, triol. Olha lá, por que 1, 2, 3? No carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3 tem hidroxila. Poderia acontecer de ter 2 hidroxilas em um único carbono. Aí você iria repetir esse número aqui, ó. Por exemplo, se tivesse 2 hidroxilas no carbono 2, você iria colocar 2, 2, triol, da mesma forma, tá bom? Aqui, ó, uma hidroxila aqui, e ao invés dessa estar aqui, por exemplo, ela estaria aqui para baixo. Porque lembra que o carbono sempre faz 4 ligações, tá? Então, propan 1,2,3 triol, ok? Então vamos lá, ó, continuando. Olha, nessas 3 estruturas aqui, eu coloquei para nós lembrarmos que os álcoois têm classificação. Eles podem ser classificados como álcool primário, álcool secundário e álcool terciário, tá? Então vamos lá. Esse daqui, metanol, tá? Esse daqui, ele está com a hidroxila ligado a um carbono que a gente chama de carbono primário. Por quê? Porque não tem nenhum outro carbono ligado a ele. Então, carbono primário. Então, ele é um álcool primário. Já esse segundo aqui, ó, o carbono que está ligado à hidroxila está ligado a 2 outros carbonos. Então, obviamente, ele vai ser o carbono secundário, claro. E ele vai ser um álcool secundário, tá? E esse outro aqui, ó, álcool terciário, por quê? A hidroxila, que está ligado nesse carbono, que é um carbono terciário, ó. Ele é um carbono terciário. Esse carbono tem 3 carbonos ligados a ele. Então, é um carbono terciário. E aí, é um álcool terciário. Agora, falar sobre fenol, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre fenol. Bom, o fenol é um composto que muita gente confunde com álcool, tá? Ele é bem parecido. Ele tem a hidroxila também, ligada a um carbono que está a um benzeno, que está ligado em um benzeno. Aqui, ó. Então, ó, fenol mais simples é esse daqui, ó. Tá? Aqui, lembrando a estrutura do benzeno, e aí ao invés de ter um hidrogênio aqui, nós temos um grupo hidroxila, tá?
Então, esse é o fenol mais simples que existe, tá bom? Então, esse daqui a gente não chama de álcool, a gente chama de fenol. Bom, e aí a nomenclatura de fenol? É simples também, tá? Bom, então vamos ver esse daqui, ó. Um fenol, não é muito comum, tá? Parece bastante, mas não é todo mundo que conhece. Então tem duas hidroxilas esse fenol. Bom, nós vamos começar a contar da hidroxila que vai no sentido horário aqui para passar por essa outra hidroxila. Eu não posso começar a contar daqui e vir para cá, tá? Deixar essa por último, não. Então vamos começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que lembrando que isso daqui é um benzeno, né? Então a nomenclatura é um pouquinho diferente, tá? Que nós tínhamos visto lá para álcool. Então é assim, ó, 1,2. Por quê? No carbono 1 e no carbono 2 do benzeno, você tem a hidroxila. Então 1,2 não pode esquecer de colocar dihidrox, tá? Faltou um acento aqui, vocês me perdoem. Dihidrox, tá? Por quê? Dihidrox? Porque tem duas hidroxilas, tá bom? Faltou acento aqui, tá, gente? Então, dihidroxbenzeno, tá? Então, 1,2 dihidroxbenzeno, tá? Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Agora tem uma hidroxila e tem o grupo metil, lembra? Radical metil. Então, a nomenclatura fica 1-hidrox, 2-metilbenzeno. Olha lá, ó. 1-hidrox começa pela função, ó, contar, lembra? 1-hidrox, 2-metilbenzeno. Então, ó, 1-hidrox, 2-metil. Por quê? No carbono 2 é o radical metil. Benzeno, tá? Isso daqui é o benzeno, sempre vai terminar com benzeno, certo? Então, nomenclatura de fenol é isso daí, você chama de hidrox, tá? Se for só assim, você fala fenol simplesmente e tá tudo certo. Bom, ver o grupo enol agora, já está acabando. Bom, ó, mas fica aí até o finalzinho que nós vamos fazer exemplos, tá? No finalzinho nós vamos praticar. Então aqui, o enol possui a hidroxila ligada diretamente a um carbono com dupla ligação. Joe, toma muito cuidado com isso. Enol é um composto instável. Você não encontra, por exemplo, para comprar enol. Ah, eu quero comprar uma quantidade de enol. Dando um exemplo, tá? Só para você me entender. Enol é algo instável, tá? Ele é muito instável. O que quer dizer? Ele não fica na forma de enol. Ele participa de um equilíbrio químico, se transforma em aldeído ou se transforma em cetona, que aí são produtos estáveis, tá? Então só lembra disso, enol é instável, beleza? Então vamos lá, voltando aí para o slide, ó. Então enol, eles têm a hidroxila ligada direto ao carbono com dupla ligação. Carbono com dupla ligação e a hidroxila ligada a esse carbono, tá? Então aqui o nome fica prop-1-en, por quê? No carbono 1 tem a ligação dupla. 1-ol. Aqui, ó, ol, a mesma terminação de álcool, tá? Então prop, 1, 2, 3 carbonos. 1-en, que tem uma ligação dupla no 1, e a terminação ol, tá? Prop-1-en, 1-ol. Tá joia? Esse é o enol. E aí um outro tipo de enol, olha lá, ó. Olha lá, a hidroxila está ligada no segundo carbono aqui, tá? Então como que ficaria o nome, ó? But. 1, 2, 3, 4 carbonos. En, olha lá, 2-en. No segundo carbono tem a insaturação. Então but, 2-en, 2-ol, tá? Por quê? No carbono 2 também que está a hidroxila, o OH. Certo? Olha lá, ó. Tá vendo? Então, ó, tem que sempre lembrar
ligação dupla e a hidroxila ligada no carbono da ligação dupla, é um enol, não é álcool, é um enol, que é um produto altamente instável, tá, Joe? Bom, então vamos praticar. Vamos para o exemplo. Olha lá. Escreva o nome dos compostos abaixo. Bom, você tem aqui, já vou colocar os dois para você ir pensando aí, tá? Faça antes que eu... Faz primeiro, aí depois você vê se a resposta está certa. Então vamos lá. Aqui, primeira coisa, identificar a cadeia principal. Vamos lá. Cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Só que toma cuidado, tem 2 hidroxilas. Então o nome vai ficar como? 3-prop, né? Já começa com prop. Olha lá, ó. Propan, porque só tem ligação simples entre carbono. 1,2 diol. E isso porque tem 2 hidroxilas no carbono 1 e no carbono 2. Propan 1,2 diol. Muito bem. Então vamos lá. Será que você acertou o nome dessa estrutura aqui? Tem 3 carbonos também. Esse é um álcool muito famoso, tá certo? Então, vamos lá. O nome da IUPAC. Lembrando que todos esses nomes que nós falamos aqui são os nomes oficiais, tá? Teria que ter uma outra aula para a gente falar os nomes usuais desses compostos. Então, o nome oficial, propan 2-ol. Lembrando que a hidroxila está no carbono 2. Então, propan 2-ol. E esse álcool também é muito conhecido como álcool isopropílico, tá? Isopropílico. Por quê? Ó, a hidroxila está no carbono central. Então, tanto para cá quanto para lá são iguais. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre nomenclatura de álcoois. Tá certo? Então, ó, te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!